Oi, gente! Este é o canal Conversa da Palavra Podcast. Eu sou a Grace Kelly e fique conectado porque aqui você sempre encontra a Palavra de Deus. O bate-papo do Conversa da Palavra de hoje é baseado no texto de Êxodo, capítulo 24, os versículos 12 ao 18. Aqui nós vamos ver que Moisés ele volta a falar com Deus e depois ele vai ter uma resposta de Deus, mas o que me chama a atenção é como que isso tudo acontece. Então, tá no versículo 12 e no versículo 13, a gente vê que primeiro Moisés ele vai num determinado lugar, que no caso aqui é o Monte Sião. Então ele tem um lugar que ele costuma falar com Deus e se separa para esse momento, né? Então quando a gente vai orar, a gente normalmente busca um lugar silencioso, um lugar que ninguém nos interrompa. Então é importante ter esse momento de fato a sós com Deus, para que você possa falar o que você precisa falar para Deus e também ouvir. E no caso, é interessante que quando ele vai para lá, ele não deixa quem ficou, no caso, né, lá na onde eles moravam, sem orientação. Eles receberam uma orientação, né, primeiro estavam sabendo que ele ia se retirar para buscar a Deus. E depois ele dá algumas orientações para os anciãos para que como que eles devem conduzir o povo naquele momento da ausência dele, porque ele era o líder. E aí eu vejo aqui que muitas vezes, mesmo que a pessoa não vai viajar para buscar Deus, como aqui Moisés, né? Porque caminhar até o monte com certeza levava bastante tempo naquela época. Mas vamos supor que você vai tirar meia hora, uma hora do seu tempo para falar com Deus. E é importante, até para que as pessoas, por exemplo, na sua casa, não te interrompam nesse momento, você dá as coordenadas para eles do que eles devem fazer naquele período, né? Então, se, por exemplo, se você tem filhos, você pode orientá-lo que ele precisa estudar, fazer determinada lição, ou mesmo precisa fazer alguma tarefa dentro de casa, lavar uma louça, por exemplo, varrer a casa. É preciso deixar aqueles que estão debaixo da sua liderança orientados, para que você tenha tranquilidade em estar na presença de Deus sem a sua mente ficar pensando, eu precisava ter feito aquilo, eu precisava ter falado não sei o que para alguém. Então você elimina isso e ao mesmo tempo aquelas pessoas também ficam tranquilas e não te interrompem, porque sabem que você está no momento com Deus e ao mesmo tempo também sabem o que elas têm que fazer naquele período. Isso é muito importante porque a gente muitas vezes foca, né, na questão, o que eu vou orar, o que eu vou pedir para Deus, mas existe toda uma organização ao redor desse momento com Deus, para que eu perceba aqui o quanto há um zelo, não só por aquele que vai diante de Deus, mas por todo o povo, por todos aqueles que de alguma maneira são abençoados, né, por aquele que lidera eles. Então é importante colocar todo mundo no mesmo alinhamento, né? E claro, de repente você também pode chamar alguém da sua casa, da sua amizade, para ter esse momento com Deus junto com você. Tanto que ele fala aqui, né? Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Então, algumas coisas você pode estar também compartilhando com o outro, né? Não é sempre sozinho. E
Aí, nos versículos 15 até o 18, outra coisa que me chama a atenção é sobre o tempo dessa permanência na presença de Deus, e a questão também de esse tempo também fala muito sobre a resposta de Deus. Aqui ele fala que quando ele subiu, a nuvem cobriu um monte e a glória do Senhor estava ali, e ela ficou por 6 dias. E no 7º dia, o Senhor chamou a Moisés. Então, olha que interessante. Apesar dele ter subido o monte, ter se separado para conversar com Deus, durante 6 dias, Deus ainda não havia se manifestado para Moisés. Mas ele continuou lá. Ele continuou buscando. Ele continuou orando e esperando, né? Literalmente esperando. Ele ficou lá na montanha, com certeza sentado, em pé, orando, ora talvez procurando alguma coisa ali para beber água, se alimentar, mas ele esperou essa resposta dos céus. E no 7º dia a resposta veio. Eu não estou dizendo que é uma regra, né? Que sempre vai ser assim, 6 dias e no 7º Deus se manifesta. Não, ele decide quando ele vai se manifestar, quando ele vai dar a resposta. Mas o exemplo aqui é Moisés, é a atitude dele diante dessa busca por Deus e por sua resposta. Porque há momentos na vida que a gente busca a Deus para adorá-lo, para exaltá-lo e agradecer. E tem momentos que a gente de fato precisa de uma orientação, a gente precisa de fato de uma resposta. E às vezes você pode achar que a resposta tem que chegar até tal data, até tal momento. E sim, às vezes ela vai chegar naquele momento. E há outras circunstâncias que não vai chegar naquele momento. Você, aos seus olhos, pode parecer que está demorando, ou você vai ter que esperar mais. Então, espere, não desista, permaneça na presença de Deus. No caso aqui, como não é um retiro, né, de você ficar dias fora, alguns podem até fazer como Moisés, realmente tirar um momento, um período da vida, assim, para estar fora somente com Deus. Mas falando do nosso dia a dia, que a gente tira momentos de oração, então não pare de orar. Volte aos seus afazeres, ao seu trabalho, ao seu estudo, à sua família, mas no dia seguinte, volte a ter um momento com Deus e espere Ele trazer a resposta. Não ore só um dia e pronto, acabou. E aí no finalzinho do versículo 18 fala assim: Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E olha aqui então, depois que Deus se manifestou para ele no 7º dia, ele ainda fica lá na presença de Deus por 40 dias e 40 noites. Então veja que mesmo após a resposta, mesmo após a manifestação de Deus, ele permaneceu na presença de Deus. E isso fala para mim de manutenção do relacionamento com Deus. Então, que não seja, sua relação com Deus não seja daqui, ele respondeu, pronto, acabou, já consegui o que eu queria, tchau. Não. Mesmo depois que você conseguir a resposta, permaneça nessa relação com Deus, porque com certeza vai ser melhor para sua vida. A presença dele é maravilhosa e tem muito o que você aprender nesta comunhão com Deus. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo final de semana. Forte abraço e tchau!